Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2022 do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, o LVBI 11. Meu nome é Giovana Capotorto, eu faço parte do time de marketing da VBI. Gostaria de informar que esse webinar está sendo gravado e essa apresentação estará disponível no site do fundo, www.vbilog.com.br, e no nosso canal da gestora. Os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação, sendo que as perguntas poderão ser enviadas pelo chat durante esse período. Ao final, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que as previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora ao Alexandre Bolsoni, Head de Projetos no segmento logístico da VBI. Boa tarde, Bolsoni. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar aí do nosso call trimestral, dessa vez referente ao primeiro trimestre de 2022. Então, dando início à nossa apresentação, hoje temos uma pauta aí com 6 itens. A expectativa é que a gente tenha aí algo em torno de 30 minutos, do item 1 até o item 5, onde a gente vai passar um pouquinho sobre o fundo, como que está o mercado de logística, no nosso entendimento, os principais destaques do fundo no primeiro trimestre de 2022, como que se encontra o nosso portfólio hoje e os resultados financeiros, distribuições, fluxo de caixa referente ao primeiro trimestre. E, por fim, a gente vai abrir uma sessão aqui de perguntas e respostas para esclarecer aí algum ponto que a gente não tenha coberto durante a apresentação. Então, seguindo aí na nossa agenda de hoje, a nossa primeira parte, lembrando um breve histórico daquilo que é o fundo, uma vez que a gente tem tido um incremento constante do número de cotistas. Hoje a gente já tem mais de 46 mil cotistas dentro do LVBI. Lembrando que os 3 pilares, vamos chamar assim, que a gente trabalha para o fundo, é que seja um fundo líquido, diversificado e resiliente. Então, para isso, a gente buscou até agora ter ativos, a aquisição de ativos e a manutenção desses ativos líquidos, que basicamente a gente gosta de ativo que tem altas especificações técnicas, para que, caso algum inquilino saia, a gente consiga repor, como já aconteceu aqui no passado. Temos também uma preocupação grande com relação à diversificação de risco. Então, a gente enxerga que a gente deve ter uma diversificação geográfica, uma diversificação de ativos e de locatários, ou seja, a gente não quer uma concentração muito grande em um ativo ou em algum locatário ou alguma região especificamente. E, por fim, esses 2 pontos vão nos proporcionar um portfólio, um fundo que seja resiliente, seja através de contratos, um mix de típicos e atípicos, que a gente tem dentro do nosso portfólio, seja também através da distribuição resiliente dos nossos dividendos. Hoje o fundo, como a gente vai ver um pouco mais de detalhes ao longo da apresentação, possui 10 ativos, um pouco mais de 450 mil metros quadrados de propriedade do fundo, 33 locatários e um PL, aí, um patrimônio líquido hoje de 1,4 bi de reais. Então, falando só mais um pouquinho ainda da linha do tempo do fundo, o fundo vai fazer esse ano aí 4 anos de vida, então um fundo relativamente recente. Iniciou as atividades lá em 2018, quando a gente teve o IPO, e fizemos a aquisição do ativo Extrema e depois do ativo Guarulhos. Já no final de 2019, ali no último trimestre de 2019, nós fizemos a segunda oferta, onde fizemos outras aquisições, a expansão lá de Extrema, o ativo Mauá, o ativo Itapevi e o ativo Araucária. Já em 2020, ainda tivemos uma última aquisição, que é o ativo Pirituba, e no final de 2020 tivemos a terceira e última emissão, que desse capital foi basicamente alocado aí durante o primeiro semestre de 2021, onde foram feitas as suas últimas aquisições, que é o ativo Betim Jandira, e depois também o ativo Aratu e o ativo Cajamar. E por fim, já entrando aí no ano um pouco de 2022, uma das novidades que a gente vai ver foi o resultado um pouco da estratégia de investimento, que a gente teve algumas expansões. A primeira delas foi a expansão lá no ativo Araucária, que a gente aumentou aproximadamente quase 6 mil metros quadrados de área bruta locável, de área construída, para atender a algumas necessidades da Magazine Luiza, que é nosso atual locatário, e também fizemos a expansão do ativo Betim, que ficou pronto agora em abril, com um pouco mais de 19 mil metros quadrados, para atender também as necessidades lá da Amazon.
Então, começando aqui pela parte mais de mercado, né, falando um pouquinho como que está o mercado logístico, tanto no Brasil quanto nos mercados que temos ativos hoje. Acho que o mercado que a gente pode falar que hoje o LVBI está em 4 dos principais mercados, né, como a gente viu nossos ativos, a gente está em São Paulo, estamos no Paraná, Minas Gerais e na Bahia. E é um mercado, de maneira geral, vem crescendo bastante. É um mercado em transformação, o mercado de ativos logísticos vem se transformando, se transformou bastante, principalmente em função do e-commerce, né? O comércio online demanda ativos de boa qualidade, de altas especificações, próximos aos grandes centros. E a gente percebe, quando comparamos aí com os outros mercados, o Brasil ainda é subofertado. Então, no nosso entendimento, nós acreditamos aí que esse mercado tem bastante por crescer nos próximos anos, mas é importante sempre lembrar que tem bastante diferença intra-regional. Né? O mercado de São Paulo, no nosso entendimento, como estado como um todo, não é igual, existem algumas diferenças importantes entre as regiões. Então, quando a gente olha o que aconteceu aí nos últimos 12 meses, né, a gente vê que o estoque, ou seja, a quantidade de metros quadrados existentes no Brasil em condomínios logísticos aumentou algo em torno de 11%, então é um crescimento orgânico significativo. Né? E tanto na taxa de vacância, que é a quantidade de espaços vagos, quanto no preço médio pedido, já tem reflexos onde a gente enxerga aí uma melhora do mercado indo cada vez mais para o lado do proprietário do imóvel, para o lado do fundo. Ou seja, nos últimos 12 meses, a taxa de vacância no Brasil caiu de 15% para 11% aproximadamente, e a gente viu o incremento aí do preço pedido médio de algo em torno de um pouco mais de 5%, quase que 10%, saindo aí de 19,20 para 20,80 como preço médio. Dando um pouco mais de destaque, então, para aqueles mercados onde nós estamos inseridos, e pegando São Paulo como exemplo, com um pouco mais de dados, até porque é o principal mercado do Brasil em termos de tamanho e onde nós temos a nossa maior exposição, quase que 50% do portfólio do fundo está no estado de São Paulo. A gente já começa a perceber algumas diferenças intra-regionais, como a gente comentou anteriormente. Né? Hoje o estado de São Paulo tem uma vacância média de 12%, comparando com o ano anterior, a gente já teve uma redução, onde a gente tinha quase 14%, 13,9%. Mas o que a gente gosta muito de salientar, no nosso entendimento, na nossa estratégia de investimento, é algumas diferenças intra-regionais. Então, quando a gente olha, por exemplo, a região denominada Raio 30, que é a mais próxima daqui da cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, a taxa de vacância atingiu 8%, quando comparado a um ano atrás, quando era um pouco acima de 9%, ou seja, abaixo, o patamar de 10%, a gente entende que o mercado está balanceado. Quando está abaixo de 10%, a gente tem uma força maior para o proprietário, né? Até existe uma tendência de subida de preço, uma demanda maior do que oferta, a gente consegue subir um pouco de preço. E tem alguma diferença com as outras regiões um pouco mais afastadas da região metropolitana, que é o de raio 30, 60 e acima de 60, onde a taxa de vacância é um pouco maior. Então, essa foi a nossa estratégia que a gente fez aqui de investimento no fundo, de montagem de portfólio. Hoje, 100% do portfólio do LVBI do estado de São Paulo está dentro do raio de 30. Então, isso nos dá um poder bem forte aí com relação aos nossos inquilinos de manter a alocação, manter nossos rendimentos através dos aluguéis. Quando a gente olha um pouco mais de detalhe o que aconteceu nos últimos anos aqui no estado de São Paulo, a gente percebe que quase que totalmente todo o volume de novo estoque, que é o que foi entregue para o mercado, foi alugado. Que a gente chama de absorção líquida. Você teve uma ocupação de metragem quadrada maior do que foi entregue, então, consequentemente, a taxa de vacância caiu. Né? O volume, né, do primeiro trimestre é bem pequeno, né? A gente tem algumas entregas para acontecer ao longo do ano, mas quando a gente olha até historicamente os últimos 5 anos, mesmo com um volume grande de entregas, todo esse estoque foi alugado, foi ocupado, dando mais fundamento para a gente continuar investindo nesse segmento de ativos, em função principalmente da crescente demanda por ativos de boa qualidade. E aí, quando a gente tem uma crescente demanda e uma baixa disponibilidade de imóveis, a gente tem uma subida de preço. Né? Então, quando a gente olha aí, e essa subida de preço acontece principalmente nessa região metropolitana de São Paulo, que é de raio 30, onde a gente percebe aí, mais uma vez, a força que a gente tem do nosso portfólio hoje. Né?
Então, hoje, nessa região, a gente teve um incremento aí dos últimos 2 anos de patamar de 20, para chegar a um patamar de quase R$ 26 o metro quadrado, o que não aconteceu nas regiões um pouco mais distantes do estado de São Paulo. Então, mais uma vez, vale lembrar que a gente está aí, todos os nossos ativos estão no que a gente chama essa de raio 30, onde tem um preço pedido um pouco mais elevado. Quando a gente olha os outros mercados, a gente tem uma situação muito parecida, né? Indo para o segundo mercado que a gente gosta de destacar aqui, o mercado do estado de Minas Gerais, aí, principalmente os dois principais centros, que é a região metropolitana de Belo Horizonte e também Extrema, né, que a gente tem um ativo importante lá. A gente olha que a taxa de vacância é muito baixa, praticamente zero, vamos chamar assim, porque está algo em torno de 3% no estado como um todo. E quando a gente olha assim, não existe disponibilidade de ativos de boa qualidade, tanto com relação à região metropolitana de Belo Horizonte, quanto com relação à Extrema. E isso também tem um reflexo no preço, como a gente viu em São Paulo. Então, a gente viu aí um incremento de preço significativo na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, como exemplo. Nem saiu de um patamar aí um pouco próximo de 20, indo agora com preço pedido, conforme nossas consultorias que dão apoio aqui, próximo a R$ 27 o metro quadrado de locação. Ou seja, tivemos um incremento real aí do valor de locação na região metropolitana de Belo Horizonte. Passando aqui mais rapidamente sobre os outros mercados que estamos inseridos, né, tanto Paraná como Salvador, que a gente vai ver na sequência, aqui também a taxa de vacância continua extremamente baixa, né, lembrando que, mais uma vez, quando está abaixo de 10%, a gente entende que é um momento oportuno para os proprietários, onde falta espaço de boa qualidade para a demanda, que continua bastante interessante. No estado do Paraná, na região metropolitana do Paraná, a vacância abaixo, em torno de 8%, né, de novo abaixo de 10%. Ou seja, temos uma posição lá onde está 100% ocupado, mas também o mercado continua pujante, né? E também a gente vê lá no estado da Bahia, na região metropolitana de Salvador, onde a taxa de vacância era um pouco mais alta no ano passado, mas caiu rapidamente, hoje também abaixo de 10%, algo em torno de 7%, que demonstra uma boa possibilidade de investimento para ativos de qualidade, como que a gente tem lá no ativo Aratu. Então, acho que a gente possa comentar de maneira geral aqui, é que o mercado de logística continua muito interessante para investimento. A gente viu aí nos últimos anos que todo o estoque de qualidade que foi entregue, todo o volume foi absorvido por novas locações, o mercado continua crescendo, precisa de crescimento, principalmente em função do e-commerce, né? Além do consumo em si, da busca de ativos por qualidade cada vez mais eficientes, está trazendo novos inquilinos, e como a oferta, a produção de novos ativos não tem sido suficientes para atender toda essa demanda, a taxa de vacância caiu e o preço acabou subindo, principalmente nos últimos 2 anos. Então, falando um pouco mais aqui do fundo, então, nos detalhes aqui do que foram os destaques do primeiro trimestre de 2022, acho que a gente separou aqui 3 pontos do fundo que foram importantes para a gente, né? Acho que o primeiro deles que a gente pode destacar foram as novas locações, que levaram aí o nosso portfólio a 100% ocupado, ou seja, a gente não tem nenhum espaço vago que esteja pronto para ocupação, né? Então, assim, a gente atingiu 100% de ocupação. O segundo ponto que vale, então isso acho que foi uma questão interessante, a gente conseguiu surfar, vamos chamar assim, essa onda aí de demanda de ativos por boa qualidade logístico, com um bom relacionamento com os inquilinos e com trabalho ativo na busca de locatários, atingir esse patamar aí de 100% de ocupação. O outro ponto interessante, que a gente vinha trabalhando, que era uma das preocupações nossas no começo do ano, que era um pouco o fluxo de caixa, que a gente vai ver mais no detalhe do fundo, um pouco mais para frente aqui na apresentação. A gente fizemos 2 aditivos, vamos chamar assim, instrumentos de alavancagem que a gente tinha. O primeiro deles foi assinado lá no início do mês de março, onde a gente postergou em 12 meses o início da amortização da dívida que a gente tem dos ativos Jandira e Betim. Inicialmente, o primeiro pagamento deveria acontecer no mês de setembro de 22 desse ano. A gente renegociou com o credor da dívida a postergação do principal por mais 12 meses, ou seja, o primeiro pagamento do principal vai acontecer só em setembro de 23. Lembrando que a gente já faz o pagamento do cupom de juros, que é CDI mais 2 dessa alavancagem. Então, a gente ganha um pouco mais de tempo para iniciar o pagamento principal, ao em torno daqui a 15 meses aproximadamente. E também, no final de março e aí no início de abril,
nós tivemos a liberação desse mesmo instrumento de 30 milhões de reais adicionais, e esse dinheiro vai ser utilizado para custear a obra de expansão lá do ativo Betim, que está sendo feita para a Amazon. A gente deve efetuar o pagamento aí nas próximas semanas, né? Esse ativo já está pronto, construído, e a partir aí do mês de maio a gente espera fazer jus ao recebimento do aluguel desse imóvel. E por fim, acho que como destaque que a gente separa, a gente vai ver um pouco mais em detalhes aqui nos próximos slides também, foi o andamento das obras que a gente tinha dentro do fundo, lembrando que são três, que eram três, né? Betim, Aratu e Cajamar, que andaram conforme os cronogramas previstos, conforme os custos previstos, e já tivemos a primeira entrega, que foi o ativo Betim, né? A finalização da expansão de um pouco mais de 19 mil metros quadrados lá para a Amazon. Então a gente já vai começar a ter fruto de receita imobiliária dessa expansão, como também do ativo Aratu e do ativo Cajamar. Então, como a gente comentou, no ativo Betim, lembrando um pouquinho da história, a gente comprou o ativo, inicialmente ele tinha um pouco mais de 33 mil metros quadrados, fazia parte da estratégia de investimento nesse ativo, uma eventual expansão de aproximadamente 20 mil, que aconteceu até um pouco mais rápido do que a gente imaginava, né? Essa expansão, então, foi contratada junto à Amazon, né? Inicialmente, a gente tinha uma receita imobiliária aí de 8 centavos por cota. Com essa expansão, o ativo atingiu aí quase 53 mil metros quadrados de área construída, área bruta locável, né? Fazendo que a gente tenha um incremento esperado aí, adicional, de 4 centavos por cota de receita imobiliária. Então, essa obra foi contratada o ano passado. Todas as nossas obras têm o prazo de entrega previsto aqui para o segundo trimestre de 22. Essa foi a primeira que foi entregue, como eu disse, lá no mês de abril, com todas as documentações, e a Amazon já está em operação. Vale também lembrar que nesse ativo foram feitos investimentos significativos por parte do locatário, né? Houve instalação de ar-condicionado, por exemplo, toda a proteção adicional de isolamento térmico para atender esse ar-condicionado, tanto em termos de paredes, vamos chamar assim, como de cobertura. O outro ativo que a gente tem também em obras em andamento, aí, que estão muito próximos de ser finalizadas, praticamente finalizadas, é o ativo de Aratu. Lembrando que quando a gente fez a aquisição, o ativo Aratu são 2 galpões, o galpão 1, que estava pronto quando a gente adquiriu, tem a foto no canto superior direito, quando tinha o galpão 2 em início de obra, e o galpão 1 pronto, né? O galpão 1 pronto, a gente comprou quase que metade alugado, quase que metade vazio, como a gente vai ver um pouco mais em detalhes. A gente foi feita a locação do galpão 1, né? E o galpão 2 estava em construção, um BTS aí de 90% do galpão para Americanas.com, tá? Então a gente tem o término previsto aqui ainda para o mês de junho, tá? Então, a expectativa é que também esteja finalizado, tá? A obra está praticamente concluída. A expectativa é que, a partir do mês de junho, a gente já tenha uma receita em virtude desse galpão que vai ficar pronto agora, como eu disse, a partir do mês de junho. E, por fim, o que a gente também tem é o ativo Cajamar. O ativo Cajamar, lembrando, é um ativo que a gente adquiriu o ano passado. É um galpão, esse galpão que a gente chama de G300, que a obra está praticamente pronta. Ele faz parte de um condomínio logístico, de um total de 3 galpões. Nós temos um dos 3 galpões. A obra do galpão em si está praticamente pronta. O que a gente vê na tela agora é a finalização das obras relacionadas às áreas de apoio, que estão em fase final de conclusão. Então, o condomínio está sendo finalizado. Nossa expectativa é que a gente tenha aí o término da obra ainda no segundo trimestre, né, aqui de 2022, e a gente tenha, no início do terceiro trimestre, o pagamento do saldo do preço, que é algo em torno de 50% que a gente já pagou, e com a efetiva escritura de compra e venda definitiva a ser firmada com a BR Properties, que foi a empresa que desenvolveu o condomínio e continua proprietária dos outros 2 galpões que a gente vê aí na tela. Então, entrando um pouco no nosso portfólio, então, em função desses destaques, desses acontecimentos do primeiro trimestre de 22, como eu disse, a gente tem hoje, que a gente acredita, um portfólio diversificado, líquido e resiliente, né? Isso a gente consegue comprovar um pouco com relação à consolidação dos números, nas características, né? Então, quando a gente olha aí a diversificação, uma das questões importantes é tanto com relação
a questões geográficas e também por ativo. A gente entende que uma diversificação boa seja algo em torno de 10%. Tá? Então, hoje a gente tem um único ativo um pouco acima disso, que é o ativo Extrema. Lembrando que em Extrema a gente até considera internamente como 2 ativos separados, porque aproximadamente metade dele é um BTS da Ambev até 2029, e os outros 50% aproximadamente é um ativo que é alugado para diferentes locatários. Um outro ponto importante também que a gente gosta sempre de lembrar é a diversificação geográfica, onde a gente tem quase que 50%, 44% hoje dos nossos ativos estão no estado de São Paulo, e no raio 30, que a gente chama que é a região metropolitana de São Paulo, onde o mercado é mais pujante, onde o preço sobe mais, a taxa de vacância é mais baixa, onde é mais difícil produzir. Ou seja, a gente está bem posicionado nesse principal mercado, e uma divisão aí das outros principais centros urbanos. Então, a gente já tem uma participação relevante do fundo hoje lá em Salvador, como também em Belo Horizonte, falando só das capitais, e na região metropolitana de Curitiba. Com relação ainda à nossa carteira de ativos, com relação à diversificação, a gente pode ver que a gente tem uma diversificação também interessante com relação aos nossos inquilinos. Né? Os nossos principais inquilinos hoje são DHL, Ambev e Magazine Luiza, os 3 principais, ou seja, e não temos nenhum grande inquilino muito acima de 10%, então a gente já tem uma boa diversificação com relação a locatários também. Né? O mesmo podemos falar com o segmento econômico dos nossos locatários. Não tem jeito, né? 2/3 dos segmentos geralmente ficam entre logística, e-commerce e varejo, e o outro 1/3 para os demais segmentos. Importante também muito lembrar que a gente tem um portfólio hoje de muita alta qualidade. Internamente, a gente só faz a divisão entre classe A e classe B, a gente não tem duplo A ou triplo A. Então, quase que 95% do nosso portfólio hoje é o que é definido como classe A, sendo só um classe B, que é o que a gente chama de Itapevi, que também funciona muito bem para os inquilinos, a gente tem bastante liquidez lá nesse ativo. Temos uma mescla aí já um pouco mais próxima, quase do meio a meio, vamos chamar assim, entre GPM e PCA, né? Os inquilinos têm pedido muito para mudar um pouco mais para o PCA recentemente, em função da disparada que a gente teve nos últimos anos de GPM. E, por fim, a gente tem ainda aí algo em torno de 70% dos contratos típicos e o remanescente quase que totalmente de atípico. Lembrando que a gente tem uma força grande nos nossos contratos típicos, que a gente chama lá da previsibilidade, vamos chamar assim, de ter até 1 ano, pelo menos, de contrato, seja com aviso prévio e multa, que nos dê uma previsibilidade, em eventual de caso rescisão antecipada, a gente poder ter tempo e recursos financeiros sem impactar no fundo para colocar um novo inquilino, caso alguém deixe algum dos nossos imóveis. Falando um pouquinho mais da carteira de ativos, como é que a gente está atualizada hoje, grande parte dos nossos contratos, quase aí 90%, possui investimento a partir de 2024, então a gente tem muito pouca coisa a vencer em 2022, em 2023. É importante colocar que a gente, mesmo esses contratos de 2022, por exemplo, um deles que está por vencer lá em Extrema, que não deve ser renovado, porque o inquilino precisa de mais espaço, já acabamos formalizando uma nova alocação sem o inquilino sair de lá. Então, acho que a gente prova que a gente tem capacidade de manter uma taxa de ocupação elevada, assumindo que a gente não tem a expectativa de nenhum inquilino adicional deixar hoje o nosso portfólio, exceto pelo um pequeno locatário de 2.000 metros quadrados lá do ativo Itapevi, como a gente colocou já nos relatórios mensais de gestão. E, por fim, acho que essa é uma outra fotografia também que mostra um pouco a qualidade do nosso portfólio e toda a resiliência que a gente fala. Desde o início do fundo, desde lá do IPO, a taxa de vacância média que nós temos é de 3%, ou seja, é uma taxa de vacância bem abaixo da média de mercado, bem abaixo, inclusive, dos principais mercados, como é a região metropolitana de São Paulo, onde hoje é 8%. Né? Isso acho que prova bastante aí a liquidez e a resiliência do nosso portfólio. No primeiro trimestre de 2022, não tivemos nenhuma saída. Nós tivemos as locações, as formalizações aí de 3 locações diferentes, de 13.000 metros quadrados, todas no ativo Aratu, e a locação aí para diferentes empresas. Né? A PepsiCo se tornou uma nova locatória nossa, a Infracommerce foi uma expansão de mais um módulo que ela acabou alugando, então ela dobrou a ocupação no nosso ativo, e por fim a Suzano também assinou um contrato de locação conosco. E aí uma fotografia um pouco de valores aí da carteira de ativos, acho que é importante comentar esse ponto também.
Hoje, se a gente pega o valor dos ativos, a avaliação de ativos que a gente tem no nosso portfólio, a gente tem um valor médio aí de R$ 3.341 o metro quadrado, né? A gente acredita hoje aqui que um custo de reposição hoje de qualquer ativo logístico nesse tipo de localização que a gente tem não é menor que R$ 3.000, ou seja, tudo praticamente acima de R$ 3.000 o metro quadrado, nesse tipo de ativo, nesse tipo de localização que a gente tem em qualidade. E aí vale lembrar que quando a gente olha um pouco, se a gente fizer uma análise assim, do desconto que a cota no secundário hoje, se a gente aplicar versus o valor patrimonial, e se a gente aplicar esse mesmo desconto, que é algo em torno de 13%, sobre o valor que a gente tem no nosso PL, seria o equivalente a dizer que o nosso portfólio estaria avaliado aí no mercado secundário a R$ 2.900 o metro quadrado, que no nosso entendimento é abaixo do custo de reposição. Ou seja, hoje quem compra a cota do fundo hoje, ou quem tem cota do fundo hoje no mercado, está avaliado aí abaixo do que custaria construir um galpão novo nessa mesma localização, nessas mesmas características. Vale lembrar ainda que alguns desses ativos possuem potencial de expansão, como é o caso de Betim aqui, que a gente acredita que na próxima avaliação a gente vai ter uma nova avaliação de valores, mas vai ter um incremento significativo de área construída, que a gente vai sair de aproximadamente 33 mil de área construída para 53, então a gente acredita que até por metro quadrado essa avaliação lá do ativo Betim, por exemplo, deve reduzindo ainda mais esse valor. Acho que o recado que a gente gostaria de dar aqui é que a gente vê que tem um desconto significativo hoje na cota, quando a gente olha o valor dos ativos em si, tijolo por tijolo, os imóveis construídos estão potencialmente mais baratos do que construir um ativo novo hoje do zero nessas localizações. E aí, entrando um pouquinho, então, o que foi o resultado financeiro, distribuições e fluxo de caixa do fundo, antes de a gente partir aí para as perguntas e respostas. Esse aqui é o resultado que a gente teve aí no primeiro trimestre de 22, pegando sempre aí o mês de competência, né? Então a gente tem como mês de competência janeiro, fevereiro e março, que foi o caixa que a gente recebeu fevereiro, março e abril, né? Não tivemos grandes oscilações nesses 3 primeiros meses do ano. O que a gente teve aí, então, um resultado recorrente do fundo, médio do primeiro trimestre, de 72 centavos por cota. Começou a gente tem tido um crescimento desse resultado, né, como a gente viu nas últimas distribuições, mas o resultado recorrente do fundo médio foi de 72 centavos por cota. Nós tivemos aí acho que vale comentar, um resultado positivo não recorrente, referente ao mês de competência a março, quando a gente fez a venda de um CRI que o fundo carregava aqui uma estratégia uma estratégia de gestão de caixa para gerar um pouco mais de valor para o fundo. Tivemos resultado aí aproximadamente de quase um pouco mais de R$1 bilhão, que dá o equivalente a 10 centavos por cota do fundo. Isso foi no último trimestre. Acho que é o único ponto que destoa um pouco desses resultados recorrentes. A gente tem um resultado acumulado retido do fundo, a gente tinha um resultado retido do fundo ao final do mês de março, competência de quase 10 centavos por cota, ainda não distribuído. E falando um pouco de perspectiva de distribuição aí para o fundo para o segundo trimestre de 22, a gente espera ter algumas alterações, né? Então a gente deve ter um incremento das receitas imobiliárias. Então, basicamente, a gente espera um incremento aí em torno de quase 4 centavos por cota por mês, referente à entrega da expansão lá de Betim, né? A partir do mês de maio, a gente espera receber já o aluguel lá da expansão, que foi entregue no final do mês de abril. A gente deve também ter um incremento aí de aproximadamente 3 centavos por cota, referente à entrega do galpão, ao pagamento e depois, obviamente, a entrega do galpão 2 lá de Aratu. Então, a gente espera provavelmente mais competência a junho, de aproximadamente 3 centavos por cota. E aí as correções monetárias dos contratos vigentes deveriam incrementar aí aproximadamente também 2 centavos por cota. Então, pegando esses 3 principais incrementos, nós teríamos aí, ao final do segundo trimestre de 22, 9 centavos por cotas adicionais, né, que serão parcialmente abatidos em função da redução das receitas financeiras e aumento das despesas financeiras do fundo. Então, o que a gente espera que aconteça? É estimado que aconteça por nós um incremento total aí de aproximadamente 7 centavos por cota, vindo principalmente do aumento das despesas financeiras, em função dessa liberação aí dos 30 milhões que eu comentei anteriormente. Isso deveria impactar em aproximadamente 3 centavos por cotas
adicional de juros por mês, né? E a gente deve ter uma queda da receita financeira, que é as aplicações financeiras que a gente tem do caixa hoje do fundo, que era de aproximadamente quase 100 milhões. Grande parte desse caixa vai ser utilizado para pagar as despesas do fundo, principalmente Betim e Aratu, como a gente colocou. Esses 100 milhões já tem aí esses 30 milhões que foram liberados, então praticamente vão ser todos consumidos para o pagamento de Betim e Aratu. Isso deve reduzir a receita financeira em aproximadamente 4 centavos por cota, ou seja, nós esperamos que tenhamos aí um incremento de receita imobiliária de 9 centavos por cota, vamos ter um resultado financeiro do fundo de menos 7, a gente espera que a gente tenha aí um incremento recorrente de 2 centavos por cota até o final do segundo trimestre, de forma que a gente mantenha esse nível de distribuição de dividendo sem nenhuma inadimplência, sem nenhuma alteração das condições que a gente tem hoje, estabilizado aí nesse segundo trimestre de algo em torno de 74 centavos por cota. Ou seja, um incremento de 72 que a gente teve no primeiro trimestre para algo em torno de 74 médio durante o segundo trimestre de 2022. E por fim, acho que esse aqui é o último slide que a gente tem, depois a gente abre para as perguntas e respostas. Como eu comentei já um pouquinho, como que está o caixa do fundo hoje, né? Então, até o final do mês de abril aí, a gente tinha quase 100 milhões, 99 milhões em caixa. Né? Nesse segundo trimestre, esse caixa deve reduzir bastante, principalmente para o pagamento da parcela final do Galpão 2 lá de Aratu, e também a parcela única da construção do ativo Betim. Né? E aí, olhando um pouco mais para frente, então a gente deve acabar o segundo trimestre de 22 com um pouco mais de 20 milhões de reais em caixa. Né? E aí, a gente tem entradas e saídas nos próximos 3 trimestres, de forma que, ao final do primeiro trimestre de 2023, nós tenhamos ainda aproximadamente 25 milhões de reais de caixa, que é o suficiente para ficar com todas as obrigações até o final do ano 2023. Ou seja, hoje o fundo está equalizado em termos de fluxo de caixa até o final do ano de 2023. Vai só lembrar aqui um detalhe que eu acabei pulando, a gente tem algumas movimentações também que vale a pena comentar no terceiro trimestre de 2022, quando é a data que a gente espera fazer o pagamento da parcela final e a escritura do ativo Cajamar. Lembrando que Cajamar, a gente, desde a época do racional de aquisição, quando da aquisição, a expectativa já era pagar a segunda parcela com uma dívida, né, através de um CRI. Esse CRI deve ser algo em torno de 70% sobre o valor do ativo, que é um pouco mais de 120 milhões de reais. Então, a gente deve obter aí um pouco mais de 80 milhões de reais, que quando a gente abate o valor que a gente vai pagar dessa segunda parcela, que é algo em torno de 71, a gente tem uma sobra de caixa ainda de 10 milhões de reais que o fundo, que nós esperamos manter dentro do nosso caixa para ter uma situação confortável de caixa. Então, acho que por fim, acho que como a gente comentou aí, alguns desafios e as perspectivas para 22, para o segundo trimestre, principalmente até o final do ano, acho que a gente mantém um pouquinho do que a gente já tinha falado anteriormente, ou seja, a nossa expectativa é que a gente mantenha a taxa de vacância física do fundo baixa, muito próxima de zero. Vale lembrar que a gente vai ter algumas entregas de ativos aqui no final do segundo TRI de 22 e potencialmente até no primeiro TRI de 23, que são 2 módulos do ativo Aratu, com 6 mil metros quadrados, e todo o ativo Cajamar, que ainda não estão alugados, estão em construção, mas não alugados. Esses ativos, a gente tem renda mínima garantida em Cajamar de 12 meses contados da escritura, então a gente está falando algo em torno até agosto de 23, tá? Como também desses 2 módulos aí, ainda não locados, que vão ficar pronto do ativo Aratu até maio do ano que vem. Então, mesmo independente dessas entregas, que ainda não estão alugados, a gente não tem impacto financeiro, a gente está com bastante foco nessa questão comercial para minimizar a taxa de vacância física, mesmo não tendo, mais uma vez falando, e vale repetir, o impacto financeiro. E acho que um desafio que a gente tem para esse resto aqui de trimestre, início do primeiro TRI de 22, é a conclusão aí da estruturação desse instrumento de alavancagem, que vai servir para a gente fazer o pagamento da segunda parcela lá de Cajamar. Acho que, de certa forma, a gente termina aqui, então, essa apresentação, eu termino por aqui, e aí a gente fica aberto aí às perguntas e comentários, e para a gente poder fazer nossas respostas aqui, algum comentário adicional.
Bom, agora a gente vai iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta diz respeito ao ativo Cajamar. Como que a gestão vê as tratativas comerciais para o ativo em relação a prazos e preços? A gente já começou, né, as tratativas comerciais aí para tentar a alocação do ativo. Lembrando que essas tratativas geralmente tomam um pouco mais de corpo, um pouco mais de tração, quando a gente tem o galpão mais próximo da conclusão, que é o que está acontecendo nesse momento aqui no segundo trimestre de 22, né? Então a gente tem a nossa equipe hoje, nosso canhão está virado para Cajamar, né? A gente já teve visita, tratativas, então a expectativa, lembrando de novo que a gente tem a renda mínima garantida até provavelmente julho de 2023, serão 12 meses a partir da escritura, que a gente imagina que deve acontecer talvez no mês de julho, ou ainda no mês de agosto. A gente espera que a gente faça a alocação desse ativo, obviamente, bem antes do término da renda mínima garantida, né? Então, é um mercado que teve bastante entrega do ano passado, nos últimos 2 anos, que foi tudo praticamente locado, né? A região de Cajamar hoje é um importante polo, tem uma taxa de vacância relativamente baixa, né? A gente está falando lá, depende da consultoria, algo em torno de 7%, 8% de vacância, ou seja, temos poucos concorrentes na região, então a gente continua trabalhando aqui, o nosso canhão, nosso principal foco comercial hoje da equipe aqui de gestão é, sem dúvida nenhuma, a alocação do ativo Cajamar. Na próxima pergunta, o cotista gostaria de saber qual a expectativa de distribuição caso as carências das alavancagens estivessem finalizadas, e o segundo cenário, caso já estivéssemos amortizando as dívidas dentro dos limites legais. Vamos lá. Hoje a gente tem uma distribuição aí de dividendos, como a gente falou no primeiro trimestre, o dividendo recorrente, né? A gente sempre gosta de tirar os efeitos não recorrentes, efeitos extraordinários, patamar de 72 centavos por cota. Agora, no segundo tri, a gente espera que esse patamar esteja aí em 74 centavos por cota. As duas alavancagens que a gente tem hoje no fundo, né, uma é CDI mais 2, a gente já vem fazendo o pagamento integral de juros, né? Então, a carência que a gente tem é com relação ao pagamento do principal, que é a principal dívida que a gente tem hoje. A gente está falando aí algo em torno de 150 milhões de reais, e no início de pagamento de principal, que deveria acontecer lá no final de 23, em setembro de 23, a gente está falando de uma parcela aí, algo em torno de 2 milhões e meio de pagamento de principal. Esse é o cronograma de amortização. Ele varia um pouquinho, mês a mês, tem alguns degrauzinhos que descem, começa um pouquinho mais baixo, depois sobe um pouquinho, mas é algo em torno entre 2 e 3 milhões de reais de pagamento de principal. Outra parte da pergunta, eu anotei aqui. Então, assim, a carência que a gente tem é a única de principal, a gente paga juros, né? A carência e a alavancagem de Aratu, uma dívida um pouco menor, relativamente barata, a gente já começa a pagar a partir de junho aqui sem muito impacto, porque o volume é pequeno, são 16 milhões, um prazo de 10 anos para pagar, numa taxa de juros aí IPCA mais 1,5 aproximadamente. Então, a gente já está entrando nesse pagamento, não deve ter muito impacto. Acho que o principal impacto que teríamos seria, eventualmente, aí, se chegarmos até setembro de 2023, né? Não tivemos nenhuma solução para o pagamento dessa dívida principal que não seja, a gente está falando, seria um pagamento de aproximadamente de 2 e 3 milhões de reais por mês. Ok, para a próxima pergunta, o cotista gostaria de entender melhor os benefícios em postergarmos os pagamentos das dívidas no cenário de CDI crescente. O racional dessa postergação foi a postergação do pagamento, de novo, do principal, né? Como a gente poderia amortizar essa dívida? Hoje o fundo não tem, como eu mostrei, teríamos algo em torno aí de 25 milhões de reais em caixa ao término de todas as obrigações e da outra alavancagem que a gente vai vir a fazer. A gente entende que é muito próximo daquilo que seria um caixa mínimo para o fundo, né? Lembrando que a gente está falando aí algo em torno de 1,5%, 2% do PL do fundo para manter em caixa. A gente entende que é um caixa quase que mínimo para a gente manter dentro do fundo. Então, a ideia, em princípio, não é utilizar esse caixa para amortizar a dívida, é manter mesmo, eventual alguma melhoria, ou eventual alguma expansão que a gente tenha no próprio ativo, como a gente já fez, né? Então, a ideia da postergação
do pagamento do principal, lembrando que, mais uma vez, a gente já está pagando o cupom, que é CDI mais 2, né, que não é baixo, ou seja, e o pagamento e o volume do principal a ser pago no futuro não está corrigindo pela inflação, vai continuar aí os mesmos aproximadamente 150 milhões de reais. Então, a ideia foi basicamente postergar, né, para a gente não ter que mexer nessa estrutura do fundo de distribuição de dividendo que a gente tem hoje, né? Lembrando, se a gente fosse fazer o pagamento desse principal, a gente teria talvez duas ou três alternativas. Eventualmente seria a venda de algum ativo, também a gente pode ter alguma oportunidade, pode acontecer, mas seria a reciclagem de algum ativo, ou fazer uma nova oferta, né? Então a gente entende que hoje não é o momento de fazer uma nova oferta, porque a cota está muito descontada com relação ao PL, então não faria sentido. Eventualmente a reciclagem de algum ativo a gente pode até vir a fazer desde que a gente encontre, a gente eventualmente analisa alguma boa oportunidade de fazer essa reciclagem. Então, é o momento, a estratégia foi justamente postergar o início de amortização. Não houve nenhuma taxa adicional do fundo, então a gente conseguiu renegociar sem nenhum incremento das condições, então as condições só se mantiveram. De novo, postergamos pelo simples motivo de para trabalhar com tranquilidade nesses dois cenários que a gente comentou, né? Seja fazer uma nova oferta quando o mercado abrir, seja trabalhar no melhor momento de mercado, numa eventual reciclagem de algum ativo nosso. A próxima pergunta seria: qual o percentual de alavancagem do fundo hoje e qual seria a porcentagem após a emissão da dívida de Cajamar? Hoje a gente tem uma alavancagem atualmente de mais ou menos 170 milhões de reais. Quando a gente faz em cima do valor do ativo, que é 1,6, a gente está falando aí quase que em torno de 12%. Né? Se a gente está em cima do PL, dá um pouquinho mais. Com a alavancagem lá de Cajamar, lembra que tem 150 de Iribetim, mais 20 dá os 170, mais os 80 de Cajamar aproximadamente, a gente vai chegar aí com uns 250 milhões de saldo devedor, né? Se a gente fizer, já no cenário então mais conservador, em cima do valor de PL, né, a gente vai chegar aí muito próximo, que hoje é 1,4 aproximadamente, a gente vai chegar um pouco abaixo de 20%. Tá? Então a gente acha que até entre 15% e 20% é um patamar ok, né? A ideia não é subir mais do que esses 20%. Então a gente teria um saldo devedor aí total de 250 milhões de reais, a depender do percentual, se é em cima do PL, em cima do valor ativo, mas o valor total é esse. Lembrando que os valores ativos, a gente está falando em 1,6 bi, e se a gente falar em cima do PL, algo em torno de 1,4. Outro cotista mandou: como que a gestão enxerga a desaceleração apresentada pela economia durante 2022 e como que isso pode impactar o e-commerce? Sem dúvida nenhuma, a gente vive hoje um momento de desaceleração aí, talvez, da economia, principalmente pelo aumento da inflação e, consequentemente disso, o aumento da taxa de juros, né? As pessoas acabam perdendo o poder de compra, o país cresce menos, tem menos consumo, e isso impacta, sem dúvida nenhuma, na demanda por galpão, acho que toda a economia, né? E também a parte de logística não fica fora disso. Acho que uma vantagem, ou seja, uma proteção, uma mitigação desse risco que tem no segmento logístico, é que mesmo nesse momento de desaceleração, o e-commerce cresce muito. Acho que o que acontece é, ele deixa de crescer mais como vinha crescendo antes, né? Eu acho que, sim, existe sim uma dessa desaceleração, mas a gente deixou de vir de um patamar muito alto para um patamar de crescimento ainda alto. Basicamente, é isso, o fluxo de uma transferência das pessoas consumirem pelos meios físicos e começarem a consumir pelos e-mails online eletrônicos, que é o e-commerce, né? Então, acho que tem um impacto, mas é muito menor por ser um mercado ainda muito novo. Acho que em vez de crescer X, vai crescer 0,7 por X, 70% de X, mas mesmo assim com um crescimento significativo. Quando a gente pega aí as grandes plataformas que são públicas e abrem resultado no mercado, a gente pega que as lojas físicas crescem menos e o e-commerce continua crescendo. Por isso que a gente acredita mesmo nos próximos anos, esse é um mercado de logística, tem muito a crescer, porque mesmo em momentos de desaceleração econômica, a migração do consumo
do canal físico para o online vai demandar galpão. Então, eu acho que ainda tem bastante, como é um mercado muito novo, muito verde, tem bastante crescimento para acontecer. Já acontece isso no mundo inteiro e também vai acontecer no Brasil. Para a próxima pergunta, o cotista gostaria de entender como que a gestão vê a oferta crescente de galpões logísticos e qual que é a estratégia do LVBI caso o cenário de superoferta ocorra. A gente não acredita no mercado. Assim, vamos lá. Os últimos anos foram anos onde tivemos bastante entrega de galpão. Né? Se a gente viu na apresentação aí que eu pego o estado de São Paulo, como por exemplo, o volume entregue em 2021 foi recorde. E a taxa de vacância continuou caindo. Né? Continuou caindo. Ou seja, mesmo com volume recorde de entrega, a demanda ainda foi maior do que esse volume recorde de entrega. Isso é fruto dessa transformação do mercado do segmento logístico. Já era um mercado, até a tese de investimento que a gente colocou com o LVBI lá em 2018, se a gente pegar a nossa apresentação de marketing, de roadshow, já tinha essa tese e a pandemia só acelerou esse processo. Né? Então, e hoje a situação do mercado, não vou falar que é confortável, nada é confortável, mas é uma situação mais confortável para o proprietário do que para o inquilino, porque a taxa de vacância também, como a gente viu aí na apresentação, em quase que todos os mercados, está muito próximo de 10% ou abaixo de 10% quando fica mais favorável ao proprietário. Posto isso, mesmo no momento de desaceleração, a gente está saindo de uma desaceleração, a gente estava muito rápido para ser menos rápido. Não é uma redução de velocidade, é uma desaceleração, não é uma redução para andar para trás, né, para parar o mercado. É uma redução de velocidade de crescimento. Então, com isso, juntando os pontos onde a gente tem uma situação de mercado, né, taxa de vacância baixa, assim, né, é favorável, mesmo num crescimento menor, mas ainda crescimento, a gente não acredita numa super oferta nos próximos 12, 24 meses. Né? Acho que o problema do mercado logístico é a gente não consegue prever muito qual que vai ser o estoque futuro daqui a 5 anos. Porque a produção, a gente consegue mapear os projetos que vão ficar prontos aí nos próximos 2 ou 3 anos. Então, olhando para os próximos 2, 3 anos, a gente não vê um problema de super oferta. A gente acredita que o mercado vai continuar equilibrado, os preços têm sustentação, deveriam andar conforme a inflação, não sei que a gente tenha uma inflação absurda, né, acima de 10% por anos seguidos, a gente tem problema maior, macroeconômico, mas a gente acredita nesse crescimento sustentável do mercado imobiliário no segmento logístico. Tá? Vale lembrar que a gente sempre fica preocupado com, como eu falei, daqui 3 ou 4, 5 anos. Então, por isso que faz parte da estratégia de investimento dos ativos do LVBI estar localizado aonde é difícil produzir, como, por exemplo, o raio 30 de São Paulo, que é a região metropolitana. Então, a gente gosta de estar localizado aonde é difícil produzir, para a gente não ter novos concorrentes futuros, desde que seja uma boa localização, obviamente, né? E seria protegido de concorrentes. Né? E olhando também o nosso portfólio, olhando o que aconteceu nos últimos 2 anos com relação à inflação no custo de produção, hoje a gente tem um portfólio bem localizado, com boas especificações técnicas, altas especificações técnicas, com bons inquilinos, com valor de aquisição e um valor de avaliação muito próximo, ou que seria o equivalente a construir um novo. Então, mesmo olhando para frente, num cenário caótico, a gente não acredita, a gente tem uma proteção muito boa, porque vai ser muito difícil alguém produzir algum ativo equivalente ao nosso, nessa localização que a gente tem, por um preço mais baixo do que a gente pagou, do que está em avaliação, que é o nosso PL. Ou seja, não faria sentido para algum desenvolvedor novo fazer um imóvel do lado do nosso, além dessa dificuldade, e conseguir alugar mais barato. Então, acho que a gente conseguiu montar hoje um portfólio bem resiliente aí para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, pensando no futuro, um cenário bem de estresse, bem conservador, daqui 3 ou 4, 5 anos, que porventura poderia ter um momento maior de superoferta, coisa que a gente não acredita. A gente acredita que o mercado vai continuar crescendo, a gente não vai ter, talvez, aquele boom que a gente teve aí em 2021, que tinha briga por galpão, né? A gente teve, muitos dos casos aqui, mais demanda do que espaço que a gente tinha para alugar, isso continua ainda nos nossos ativos, né? Como eu disse também, vou pegar outro exemplo aí de extrema, o inquilino saiu, o vizinho já pegou, né? Assim, existe essa demanda ainda represada.
Então, mas para resumir, assim, a gente não acredita que vai ter algum problema de superoferta nos próximos 2 anos, mas também vale lembrar que a gente tem um portfólio aí, a gente acredita que tem um portfólio muito resiliente, pela localização, pela qualidade, pelo crédito dos inquilinos e principalmente pelo preço que a gente pagou, pelo preço de avaliação, quando a gente compara com o custo de produzir um galpão equivalente, ou seja, o custo de reposição. Hoje está muito alinhado. Quem vai produzir algum galpão próximo da gente hoje não vai conseguir, não deveria alugar por um preço menor do que a gente tem hoje em nossos contratos. Até o momento nós não temos mais nenhuma pergunta, então eu passo a palavra para o Bolsoni para fazer as últimas considerações. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelas perguntas. Sempre é importante responder as perguntas aí para a gente explicitar algum ponto que a gente não cobriu na apresentação. Lembramos que essa apresentação vai estar disponível aí no nosso site, canal de RI, podcast. A gente mantém também os relatórios mensais, seja em apresentações, escritos e também os vídeos. E agradeço mais uma vez o tempo de todos. E daqui 3 meses aproximadamente a gente volta para falar aí do segundo TRI de 22 e esperamos manter esse nível de notícia, esse nível de notícia boa aí para os nossos cotistas. Obrigado e um abraço a todos. Caso você tenha alguma pergunta adicional que não foi feita durante o call, o canal de RI fica à disposição através do e-mail ri@vbirealestate.com ou também na seção Fale com a VBI no site do LVBI, www.vbilog.com.br. Muito obrigada pela presença de todos e até o próximo call.